Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles escreveu esses versos retratando o sofrimento que ela teve durante o processo de envelhecimento, tema que ainda ecoa em tantas de nós mulheres. A passagem do tempo, as marcas no corpo, as transformações na vida e a forma como a sociedade nos olha quando envelhecemos são desafios constantes. Esse é o programa A Hora da Loba. Eu sou a Rafaela Lobo, uma mulher na idade da loba. E neste programa a gente fala sobre os sentimentos das mulheres de 30 a mais. E hoje o nosso tema é o etarismo. A Hora da Loba. E para falar sobre isso, eu recebo aqui duas grandes mulheres. Kelly, 47 anos. Ela é professora, palestrante, formada em letras pela UFMG, especialista em análise do discurso e teoria textual. Casada com Carlos Souza, mãe de Beatriz Nunes, uma adolescente de 16 anos. E de três dog filhos, Theo, Melita e Quindinho. E do outro lado, temos aqui a Thaisa, 65 anos. Possui algumas décadas de trabalho efetivo na educação, com experiência na gestão, direção de unidade, coordenação, supervisão pedagógica e docência. Voluntária no movimento Tio Flávio Cultural. Casada com Francisco há 37 anos. Mãe do Pedro e sogra da Yara. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Como é bom estar aqui com vocês. Que oportunidade maravilhosa. E eu vou começar com uma pergunta direta. Primeiro para você, Kelly. Trocaria seus 47 pelos 20? Não, definitivamente não. Por quê? Eu sou uma pessoa que valoriza cada fase da vida e eu não sou saudosista. Então eu penso que nós somos um conjunto de tudo que nós vivemos. Então eu dou muito valor a tudo que eu vivi, até os erros, porque por meio deles, nós podemos melhorar. A capacidade de adaptação que nós temos em cada fase. Então hoje eu tenho uma resiliência, mas ao mesmo tempo um equilíbrio, eu consegui manter a saúde mental em todos os desafios que a vida apresenta, que são muitos, né, como o luto, como a pandemia, as fases da vida do filho da gente. Então, hoje eu tenho uma capacidade de lidar com isso, uma adaptabilidade de lidar com a montanha-russa que é a vida, com muito com menos desespero, menos afobação do que eu tinha aos 20 e menos incertezas do que eu tinha aos 20. Hoje eu sei que a vida ela pode mudar, ela tem revertérios, mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu quero viver e eu quero me adaptar, eu quero evoluir. Então isso nos 20 eu não tinha tanta consciência. E você, Thaisa, trocaria seus 65 anos pelos 20? Com certeza não. Aos 20, nós não temos absolutamente certeza de nada. A insegurança predomina, há um medo de errar o tempo inteiro, há o medo de não ser querido por todos como a gente gostaria de ser. E esse medo, essa insegurança, ela vai diminuindo aos poucos. É preciso viver bastante para aprender a gostar da gente mesmo, para saber que a gente gosta primeiro da gente para que os outros também gostem. Esse é um ponto X, né, quando a gente tem 20 anos, querer ser querido por todos ou por todas. E também ter a certeza de que o que a gente faz é certo, é o momento correto. E essa certeza não existe aos 20 anos, não existe. Nem aos 65 ela existe, mas pelo menos ela diminui. Então a gente vai cada vez pensando: é o melhor? É a melhor forma? É assim que eu posso? E vamos tomando as decisões de acordo com as situações que se apresentam, a nossa experiência. Então, com certeza eu não trocaria pelos 20 anos. A gente vai ganhando tanto com a maturidade, né? É por isso que agora a gente vai ouvir a nossa psicóloga, que está aqui sempre em todo o programa. Muito obrigada. Vamos ouvir Camila Fardim.
Qual que é a grande questão da mulher relacionada ao etarismo? Quando as mulheres atingem mais de 40 anos, mais de 50 e 60, com o avanço da longevidade, as mulheres são vistas como decadentes. Elas são desatualizadas, como se a função da mulher no mundo fosse apenas reprodutiva, em função do aumento da sociedade. O homem, quando avança na idade, ele é visto como mais sábio e, portanto, ele tem valor. A mulher, quando avança na idade, ela é vista como decadente, desatualizada, menos bela e, portanto, sem valor. Isso gera um enorme sofrimento para as mulheres. As mulheres precisam buscar compreender qual que é o seu lugar na sua idade, na sociedade. O mercado de trabalho não é a única utilidade de nenhuma pessoa, muito menos das mulheres. Então, quando a gente começa a entender qual que é o nosso lugar, qual que é o nosso valor, e que esse valor não está pautado nem pela reprodução de filhos e nem pela produtividade capitalista, nós temos chances de envelhecermos com saúde psíquica, que é tão importante quanto a saúde física. Quero reiterar que aqui na Hora da Luba todos os temas são escolhidos por vocês, mulheres, e que ao longo dessa temporada a Camila vai estar com a gente, sempre trazendo esse olhar atento e cuidadoso da psicologia para compreender os efeitos emocionais e sociais dos temas que a gente vai discutir aqui. Bom, pensando nisso que a Camila conversou com a gente, é realmente muita cobrança, né? Eu falo que o homem, por exemplo, quando ele fica grisalho, ele tá assim lindo, charmoso, Charmoso. né? E quando a gente começa a ficar grisalha, a gente tá mal cuidada, né? Desmazelada. Desmazelada. Eu sou um exemplo disso. Eu sempre pintei cabelo e comecei a ficar grisalha e Aí resolvi tá lindo. deixar os Tá cabelos super grisalhos, bonito. né. Mas já ouvi coisas assim: "Se você pintar o cabelo, você fica 10 anos mais jovem". Sim. Será que eu quero ficar 10 anos mais jovem, parecer uma idade que eu não tenho? Eu acho que ninguém me Isso. perguntou isso E ainda. qual o problema, né, de ter a idade que tem? Exatamente, né. E para a mulher, o tempo é como se fosse também um fim quando a gente pensa nessa questão do período fértil, né, Sim, que é uma coisa muito que a gente pode pensar muito nessa fala da Camila, como se a gente perdesse a utilidade, como se a mulher sim, tivesse que ser útil, e ela é útil quando ela tem filhos, né. E a gente ainda pode pensar no mercado de trabalho, sim, porque o mercado de trabalho muitas vezes não é diferente, né. Claro, a idade vai pesar para homens e mulheres, mas para a mulher ela pesa mais. sim. Então, Thaisa, como que você lida com essas pressões sociais, tanto físicas, né, a questão do corpo que muda, como essa questão do mercado de trabalho, porque você conseguiu ainda se manter no mercado, o que não é comum aos 65. Conta um pouco pra gente. Então, como que a gente pode, né, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência mesmo, né, eu trabalho desde os 17 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, então quando eu falo são décadas de trabalho, são décadas mesmo, né. E às vezes as pessoas falam assim: "Você vai parar? Você já pensou em parar?" Eu acho que eu ainda não pensei em parar, porque surgiram muitas oportunidades de trabalho e eu sempre avalio que eu posso contribuir onde eu estou. Enquanto eu penso desta forma, posso contribuir, estou trazendo alguma coisa positiva, posso trazer alguma coisa que é inovador no nosso ambiente de trabalho, na área de educação principalmente, se eu posso contribuir, penso que ainda estou nesse lugar de uma forma positiva. Eu posso falar de um convite que eu recebi, né, estava comentando com a Kelly há pouco, recebi esse convite para esse último trabalho, onde a pessoa me disse: "Eu quero uma pessoa experiente, eu gostaria de ter uma pessoa com muita experiência na área de educação". Então isso é muito positivo, porque muitas vezes nós vemos pessoas com 40 anos ou com 45 anos preteridas, dizendo: "Não, eu queria alguém mais jovem, eu queria alguém com 30". Todas as idades têm o seu valor, todos os profissionais têm o seu valor, mas realmente a educação é uma área que nos pede atualização constante, né, entendimento, contribuição, pede que a gente entenda, por exemplo, como é que os jovens pensam, como é que eles aprendem, como é que um adolescente pensa, como é que ele aprende, o que que eu posso trazer. E o nosso papel é buscar continuamente aprender.
aprender a aprender continuamente. Eu acho que essa é uma preocupação minha. É muito bom pensar que a gente está agora valorizando mais as pessoas que estão, né, com 60 a mais no mercado de novo, Sim. né, a Sim, experiência tem crescido. tem crescido. Você está com 47 anos, como que você vê no mercado de trabalho essa questão? Quem se dispõe a ser professor, ele tem em mente que ele vai ter que estudar sempre, né, e que toda profissão deveria ter, inclusive. Só que às vezes acontece porque o preconceito, o etarismo, ele é um dos preconceitos sociais, né, então nós temos o racismo, a misoginia, nós temos o preconceito relacionado, ao gênero, né, nós temos uma série de preconceitos. Então realmente para a mulher sempre há esse peso, né, eu estava comentando hoje com uma pessoa que quando a mulher ela já acumula um preconceito, de repente, por ser mulher, por ser negra, por ser pobre, por ser, de repente, lésbica, se ela ainda envelhece, né, ela vai ter um acúmulo de preconceitos além das pressões sociais que a mulher tem. Porque o etarismo, é bom que a gente diga, né, ou o idadismo, que é um termo que tem muitos especialistas que têm gostado muito desse termo também, por ser mais preciso, ele não atinge só a mulher mais velha, né, ela atinge também a mulher mais nova. E em todas as fases a gente lida com alguma forma de etarismo. No início você é muito nova, é muito menina, não tem experiência, alguém vai falar grosso com você, você vai chorar, né, então é isso que o mercado fala pra gente, né, engrossa essa voz, imposta essa voz, olha a postura para você conseguir o respeito dos seus pares. Eu ouvi isso muito quando eu era nova, né, minha voz era mais fininha, então eu escutava isso muito. Depois vem a fase fértil, ai, você vai engravidar, vai perder oportunidades, né, então até o ser fértil também é problemático para a mulher. E se ela protela, chega uma hora que ela, às vezes, tem uma dificuldade para ser mãe, né, e depois, quando ela está ali na menopausa, pré-menopausa, aí ela vem aquela coisa, a sociedade ela não é vista mais, né, como a psicóloga tratou, ela não é vista mais da mesma forma. Na área educacional, eu percebo muito, também tem a ver com o fator pessoal, assim como o preconceito também é muito pessoal, né. Por exemplo, alguém quando fala antes, quando alguém falava para mim assim: "Kelly, você nunca que parece", os alunos falam muito: "Nossa, eu te daria 35 e não 47". Eu falo: "Uau!". Antes eu achava isso muito legal. Depois eu fiquei pensando: "Mas por que que eu acho isso legal, né?". Aí eu reforço para eles: "Gente, eu tenho 47 e tenho muita honra de ter os meus 47. E eu espero que vocês valorizem cada fase da vida de vocês". Então, eu não me ofende eles falarem isso, que eu não pareço ter a idade que eu tenho, mas ao mesmo tempo isso não me deslumbra, e nem é um critério para mim hoje. Então, eu consegui, também é pessoal, mas também da nossa área, um respeito dos meus pares, um respeito dos meus alunos, e isso vem muito também da escuta. A gente aprende com a idade a escutar mais o outro e a escutar de coração aberto, a aprender, né. Então o professor ele acaba lidando muito com jovens, com adolescentes, e a gente se atualiza, a gente não para no tempo. Então, se eu posso falar algo que é fundamental para as mulheres de qualquer carreira, é isso, é escuta ativa, melhorar nessa parte, mostrar respeito, porque ainda que não seja igual à mesma medida, mas quando a gente aprende a respeitar o outro, a ouvir o outro, mesmo o preconceituoso, quando você o escuta com o coração aberto, você tem mais chance que ele escute você, né, numa nova perspectiva. Isso é difícil, E né? isso é muito difícil, porque é desafiador, às vezes, você escutar alguém falar algo que está totalmente fora da ciência, por exemplo, né. E aí, assim, escutar com ainda conseguindo uma ternura, né, assim, pela pessoa e por que nível de evolução que ela tá para estar falando aquilo, qual o lugar no mundo, a visão de mundo que ela tem, qual a ideologia que ela está professando ali, é difícil, muito Qual a história difícil. de vida dela, É, né? e por que que ela chegou ali, chegou daquela forma? Porque nós mulheres somos muito preconceituosas, cruéis com as outras, com Sim, as próprias sim, é mulheres, verdade, né, real. de ver como rivalidade ou então ver como tá velha, né, essa coisa do E velho, muitas críticas vêm da própria mulher, vem da né? própria mulher. Isso mesmo. Então acho que o se manter no mercado de trabalho e o respeito dos pares, também tem a ver com essa evolução que a gente tem que conseguir com o passar dos anos. Então todo profissional tem que conseguir isso e a mulher, por ter mais desafios, mais ainda. Nós vamos ouvir agora o depoimento da Natália Venturim. Olá, meu nome é Natália Venturini, eu tenho 38 anos, eu sou atriz, dubladora
e diretora de arte. Falando dos meus 38 anos, essa é a minha dificuldade que eu tenho hoje como mulher, que é a aceitação da minha idade. Dentro dessa área artística, eu tive grandes oportunidades, né, mas depois de uma certa idade, veio a mudança do corpo, veio o casamento, né, o nascimento da minha filha e toda a mudança com o meu corpo. E depois disso, alguns trabalhos eu não pude mais fazer, justamente por conta da minha idade. Então, juntamente com isso, veio aí um meu confronto, né, um confronto comigo mesma, sobre me identificar como eu sou hoje na idade que eu estou. Hoje eu tenho algumas dificuldades para lidar com a minha idade, referente ao meu trabalho, e até mesmo como mulher, né, porque eu não sou a mulher de 10 anos atrás com um corpo mais bonito, com um corpo mais, vamos dizer, chamativo, não para o homem, mas sim para mim. Então, eu entrei aí numa crise de identidade depois da minha idade, né. Eu passo por essa dificuldade hoje, mas eu tento lidar com ela da melhor maneira. É, nem sempre é fácil, né, levar isso. Que conselho que você poderia dar para mulheres como a Natália? Eu notei em mim também que foi assim, a gente tem viradas. É só um calendário, mas quando a gente vira de 29 para 30, né, 38 para 40, parece que a gente fica mesmo mais reflexivo, então a gente tem que validar isso. É bom parar e pensar, reavaliar e até renovar planos, né, eu quero continuar nessa área, eu não quero. Então, por exemplo, quem trabalha na área artística, né, como ela, é muito importante notar, assim, que às vezes será preciso adaptações, né, de quais oportunidades ela vai pegar daqui para frente e até construir pontes, como a Thaisa falou antes, para conseguir novas oportunidades, né, mudar algumas coisas, renovar algumas coisas, se tiver vontade, mudar o visual, né, então essas viradas realmente nos sacodem. Você sentiu isso? Você teve Senti essa mais dos 38 para os 40 do que dos 28 para o 38, 30, né, essa porque fase dos 2 anos ali antes. porque é diferente mesmo o corpo, né, o corpo, ele não se refaz da mesma forma, se você faz uma dieta que você fez antes, para desintoxicar o organismo, desinchar, ela não tem mais o mesmo efeito que antes. Então realmente as respostas do organismo, elas sim vão ficando mais lentas, isso é um fato, né, ninguém está aqui para romantizar o envelhecimento também não. Toda fase tem desafios e essa também tem. E aí é que entra a nossa capacidade mental, né, de nos renovar mesmo, renovar os planos e escolher ser feliz, né. Ser feliz não é o momento. Tem gente que confunde felicidade com marketing. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver um filho, não, isso é marketing, isso é momento de alegria. Felicidade é uma disposição interna de você valorizar o que você tem, ser grato pelo que você tem e estar disposto a se adaptar ao que a vida te deu. E que se for um limão, que você faça não uma mousse, não uma limonada, mas uma mousse de limão, que Isso. eu gosto muito mais. Então não vim aqui fazer limonada, eu vim aqui para fazer mousse, né, assim, eu gosto muito de algo, assim, que eu puder fazer de melhor, né, porque o melhor que nós podemos ser é a gente mesmo. Então se a gente não melhorar isso, se não escolher ser feliz, isso é um desafio. Ser feliz não é fácil. Quando na escola, a Thaisa já deve ter ouvido isso, a gente escuta um pai falando: "Eu só quero que o meu filho seja feliz". Parece lindo, mas é o mais difícil do mundo. Difícil. É muito melhor você falar com o seu filho: "Olha, eu quero que você seja bem-sucedido numa carreira, escolha aí uma e que você seja bem-sucedido", é muito mais tranquilo do que ele ser feliz. Ser feliz é um desafio muito maior. Então a gente precisa renovar isso a cada época. E nessas viradas, sim, eu valido muito isso, porque a gente fica mesmo mais sacudido, mais reflexivo, e lidar com isso, processar isso, demanda tempo e ajuda. Thaisa, me fala um pouco sobre que conselho você daria para mulheres que, assim como a Natália, estão passando por esse momento de insegurança com a idade? Bom, primeira coisa que eu posso dizer com toda certeza é que a insegurança que nos acompanha durante a adolescência, durante os primeiros anos de casamento, durante o início da vida profissional, durante, né, todos aqueles momentos em que você precisa tomar uma decisão e que você tem dúvida se aquela é a decisão correta, essa insegurança vai dando lugar a uma segurança. Então, na minha opinião, ter segurança, saber a hora certa, tomar uma decisão que você pensa que é a melhor e, principalmente, né, ter a certeza
das suas convicções. Isso vem com a idade e isso substitui muito esse receio, esse medo, a insegurança que às vezes a gente passa por um momento que alguém te disse um não. Então você aprende que ter a sua segurança é o melhor, é o que vem com a idade, é o que vem com a experiência, é o que vem com o tempo que realmente a gente vive. Então acho que a gente poderia dizer isso para todas as mulheres, não só de 20, de 30 ou de 40, mas mesmo aquelas que às vezes têm 50 ou mais ou 60 ou mais, que deixem que a sua intuição, a sua segurança, a sua experiência de vida sejam determinantes. Eu acho que isso, né, ninguém pode fazer por nós, nós é que temos que fazer por nós mesmos. Pegando a própria fala da Thaisa, né, essa necessidade de agradar todo mundo, né, da juventude, Isso, acredite mais em você, na experiência que você tem, acho que é isso que, né, que sintetiza muito que nós exatamente. 2 estamos falando aqui, né. Nossa, incrível. Agora, quando a gente pensa na questão do corpo, né, a gente citou aqui essa questão do corpo físico, da idade que a gente tem para ter filhos, etc., né? Quer dizer, aquela coisa da utilidade da mulher, Hum. né? Como que você, Thaisa, encara essa questão da mudança do corpo? Porque a gente começou, inclusive, com um poema da Cecília Meirelles falando Fala. do sofrimento dela de olhar para o próprio rosto e não se reconhecer, né? E aí ela fala: "Em que momento ali está perdida a minha face", né, é doloroso para ela aquele momento. Como que é isso para você, de olhar a mudança corporal numa sociedade que nos cobra tanto? Então, vamos dizer que não é um processo tão fácil e tão tranquilo, mas que acontece com todo mundo. Então, eu fico pensando que quando a gente é adolescente, né, bem jovem, é uma dificuldade de aceitar o próprio corpo. "Ah, minha amiga é mais bonita, minha amiga tem um cabelo lindo, minha amiga tem perna mais bonita que a minha, ela tem a cintura fina". Então a gente está sempre se comparando com o outro. E esse processo é difícil, é doloroso, né, e a adolescência é uma fase em que as pessoas começam a namorar, começam a se encontrar mais, e é uma cobrança, principalmente na nossa sociedade, uma cobrança muito grande de como é esse corpo, como é que você se apresenta. Então, às vezes, aquela menina que é a mais bonita, nem sempre ela é a melhor aluna, mas ela é a mais popular, ela é a mais querida. E às vezes, né, nós vamos nos deparar com outras questões que como é essa cobrança, há também uma cobrança pessoal. Então eu vou fazer um regime maior, vou mudar meu cabelo, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou mudar todo o meu jeito de ser, porque eu preciso agradar os outros. Eu vou te dizer sinceramente, eu acho que a gente aprende a lidar com isso. Não é um processo tranquilo, nem é fácil. A gente aprende a ver, fala assim, não, o rosto não é o mesmo, as rugas aparecem, o seio não é o mesmo que você tem com 15 anos, 18 anos, né? A pele não é tão bonita, tão viçosa. Mas você vai aprendendo, eu acho que a gente vai se olhando no espelho e vai se acostumando. Eu não colocaria a Cecília Meirelles na minha fala ainda não. Que bom que a gente pode se sentir bem com a gente, mas é um desafio, né. É. Para você é um desafio? Já foi um desafio em algum momento, Kelly? Como é que é essa passagem do corpo, do tempo? Olha, eu fui uma criança muito magrela e uma adolescente muito magrela, né, assim, mas depois eu me encorpei, hoje eu olho para minha filha de 16 anos, ela é muito parecida comigo, então eu olho para aquela Kelly. E esse retrovisor do passado, para mim hoje, ele bate assim, naquele tempo, a Kelly saudável, que nem pensava que um dia pudesse adoecer em nenhuma instância, porque eu sempre fui muito saudável, ficava doente muito pouco, a não ser sinusite, rinite, mas eu ficava doente muito pouco, né, então eu ficava pensando em melhorar mesmo, assim, se eu malhar um pouco mais, endurecer um pouco ali, endurecer um pouco aqui, eu acho que isso vai ser engraçado até, mas hoje a minha preocupação é não ter um câncer, minha preocupação é não ter diabetes, é não tomar remédio para pressão, como eu não tomo nada para pressão, nada para diabetes, então isso virou uma prioridade para mim, né, então hoje eu sou muito plena com que é a roupa que tem que ficar bem em mim, e não que eu tenha que emagrecer para entrar numa roupa. Eu tenho amigas que às vezes vão se Verdade. casar e fazem todos os esforços para caber no vestido de noiva. Eu falo com ela: "Amiga, tem tantos vestidos, vista vários, dezenas, centenas que seja, mas você tem que encontrar um vestido que você fala: 'Esse foi feito para mim', e não você ser feita para o vestido". Então as pressões sociais e estéticas me afetaram? Sim. Quando eu me casei, comecei a tomar anticoncepcional, eu comecei a engordar, coisa que com um peso que eu nunca
tinha pensado, eu senti uma pressão social. As pessoas falando: "Nossa, você está engordando. Nossa, como você está engordando. Olha, Kelly, você continua bonita, o sorriso continua lindo, o rosto continua bonito, mas se cuida, menina, você está engordando", né. Então eu Ou seja, escutei você isso. não estava cuidada. Eu estava me descuidando de mim mesma, e não era isso, né, experimentando um anticoncepcional, outro, tive uma série de problemas hormonais, série de questões hormonais. Então hoje, né, a gente tem menos pessoas para ficar comparando, porque não é uma questão entre as mulheres, as meus pares, a gente aprende a se valorizar, e hoje realmente, assim, eu acho que para muitas mulheres, eu estava dizendo para a Magali, né, que é quem nos trouxe, que eu gosto de me maquiar, eu sou maquiadora também, eu gosto de tomar banho, gosto de me arrumar, amo quando os meus alunos falam que eu sou muito cheirosa, isso é muito gostoso, mas antes de tudo é para o meu humor ficar bom, né. E a minha preocupação com o corpo hoje é isso, estar bem de saúde, feliz, ativa, e não me comparar com a Thaís Araújo, que tem a mesma idade do que eu e que se mantém magrinha pela profissão dela, porque eu sei que ela tem outra realidade, eu tenho outra realidade, e Sim, eu estou muito preocupada com a minha saúde mental, de estar feliz, né, lidar com o luto que eu tive na pandemia e não adoecer. Para mim é uma grande vitória, assim, estar, com o meu corpo em dia, né, assim, não tomar nenhum remédio, a não ser vitaminas. E é isso que acho que a preocupação da mulher, se não mudou ainda, eu queria dizer isso para as amigas que nos ouvem, que vocês cheguem nisso, assim, o importante é isso, e é a sim. roupa que tem que vestir bem você. É a roupa, quem faz a roupa tem que se preocupar em vestir todos os corpos. E não você de esconder o braço, porque ele tá molinho do tchau. Faça uma musculação para você envelhecer bem, levantar, sentar, correr, ser ativo, ser independente, né? Fazer tudo sozinho, as suas funções, sem depender de ninguém. Mas a minha musculação hoje não é para ter um shape malhado. Então, assim, eu mudei nisso. Todo mundo tem que pensar como eu? Claro que não. Mas eu só espero que essa pressão estética, ela não esteja sobre a mulher nessa idade, sabe, assim, porque a gente pode viver muito bem sem isso e ser feliz sem isso. É verdade. Poxa, que lição de vida, né. A gente Verdade. poder pensar que a gente pode viver É. sem isso. Agora a gente vai ouvir a nossa advogada, Juliana Frederico. Gente, a Juliana Frederico, ela vai estar aqui com a gente em todos os programas também, trazendo sempre esse olhar jurídico e mostrando como a lei pode ser aliada na defesa do direito de todas nós, mulheres. Ju, é com você. Você sabia que é crime punido com 6 meses a 1 ano de prisão discriminar, desdenhar, menosprezar, humilhar uma mulher que tenha mais de 60 anos? Essa previsão está no Estatuto do Idoso. E, em caso de exposição a risco à sua integridade física ou psíquica, a pena pode chegar a 5 anos. Curioso, que muita gente desconhece, é que não depende da autorização da vítima para o processo criminal prosseguir. Qualquer um de nós pode levar a conhecimento desses fatos as autoridades públicas, como a polícia, no 190, ou então o Disque 100, ou mesmo a Defensoria Pública e o Ministério Público, inclusive pelos canais na internet. É muito importante, né, a gente está aqui com 2 mulheres que estão conseguindo e foi uma escolha, a gente pensar em mulheres que estão falando assim: "Olha, eu estou conseguindo envelhecer bem", mas a gente tem que saber que muitas não estão, ou por pressão social, ou por desrespeito, né, e quantas pessoas são desrespeitadas por serem mais velhas, quantas de nós, né. Então eu acho que essa fala da Ju, ela vem muito para a gente refletir sobre a questão da gente ter direitos, né, garantidos. E mais, né, denunciar, sim, porque não há crime maior do que a gente ver, saber e ficar Omisso. silêncio, em silêncio, né. Eh, Nós não sabemos como vai ser o nosso envelhecimento. A gente vai fazer de tudo para ter um envelhecimento saudável,
Sim, mas a gente pode ter uma demência, sim, né? A gente pode estar sob cuidado de outras pessoas. E é importante que a gente saiba que a gente tem direitos, sim. né? Que a gente tem direitos. Bom, qual que é a melhor fase da vida da mulher? A presente, a que ela está. Eu acredito que a melhor fase é aquela que você está feliz, que você realiza aqueles objetivos que você tem, que você conquista, que você conversa, que você se relaciona bem com as pessoas, que você constrói pontes e que você ainda vislumbra, né? Quais são coisas que eu ainda não fiz e que eu gostaria de fazer? Cada vez que a gente pensa em alguma coisa que não fez e que gostaria de fazer, você tem um motivo para levantar todo dia, para correr, para fazer, para conversar com alguém. Então, sempre, sempre, mesmo que você tenha 90, 100, 105 anos, você vai ter um desejo de fazer alguma coisa. Para mim, esse é o segredo. O que que te move? E como que você se direciona? Onde que você vai em busca desse objetivo? É impressionante pensar como ter objetivos faz a gente ir para frente. E Sim. isso transforma a nossa vida naquele momento presente que vale a pena, né? A psiquiatra Ana Beatriz, que é autora de Mentes Perigosas, ela sempre fala que sempre não, mas eu vejo cortes dela chamando atenção para a importância do objetivo como inimiga da depressão. Uhum. Ter um propósito, ter um objetivo, né, que é o que a Thaisa também falou, ter um motivo para levantar todo dia. E essas questões, quando a gente traz para o nosso tema do etarismo, iniciativas como esta, de conversar sobre o assunto, né, de falar sobre isso, são extremamente importantes, porque, além da mudança interna que a nossa fala pode promover, né, nos nossos pares, né, nas mulheres, nós também temos que entender assim que o jornalismo precisa abordar o papel da mulher, Sim. o envelhecimento da mulher de uma maneira diferente, então precisa haver um trabalho em relação a isso, né? A mídia, a publicidade precisa rever conceitos, né? A própria lei ainda pode ser bastante melhorada, né? Com uma estrutura para o envelhecimento da população que é fato, né? Nos próximos anos, e nós, né, se nós ainda não tínhamos enxergado um objetivo, esse é um objetivo, é esclarecer as pessoas sobre essa importância do envelhecimento, né, com qualidade, com saúde mental, enquanto for possível, né. Bom, a gente sempre quando vai fazer o encerramento, a gente tem aqui uma frase que vocês escolhem, e eu brinco que é o nosso caldeirão da bruxa, né, porque nós mulheres fomos tão queimadas aí, anos atrás até, pela beleza, pela por tudo, né, não podia ter inteligência, não podia saber qual era o chazinho. Uhum, Então, qual é o chá que faz bem para o estômago? Tomei o chá? Ah, vamos queimar, né, uhum. bruxaria. Então eu fiz questão de trazer um caldeirão para Caldeirão da bruxa. representar, Ah, que né, legal. tudo isso. Vocês podem aqui escolher uma frase, eu falo que nunca vai ser por acaso, vamos ver, Sim. que vai guiar aí nesse nosso bom, Ai, vamos lá. amei a minha. Kelly, qual que é a sua frase? Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Clarice Lispector. Ai, que Amei. Liberdade é É pouco. pouco, é pouco. A minha frase, gente, veja, as pessoas sem imaginação pode podem ter tido as mais extraordinárias experiências, podem ter visitado as mais estranhas tribos do planeta. Nada lhes ficou. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Para abrir e para Para fechar. fechar, Bim, e para fechar. Exatamente. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu aprendi muito com vocês. Com certeza, aprendemos umas com as outras. É verdade. Obrigada. E que possa ajudar tantas mulheres, né? Sim, Sim. sim. Participe você também. Conta pra gente sobre qual assunto você quer escutar. Entre no nosso Instagram, Hora da Loba, e fala pra gente o que toca você, porque aqui a sua voz é a alma desse programa. E você pode assistir este e os outros episódios no YouTube e também escutá-lo nos principais tocadores de podcast. A Hora da Loba foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura no edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo, e gravada nos estúdios cedidos pela Scriptus Comunicação.
Durante todas as entrevistas, apenas mulheres estiveram presentes dentro dos estúdios.